O maior problema do Acer Nitro V15 RTX 4050 na versão Ryzen. Na versão Intel tá tranquilo, não passa por isso, mas eu vou explicar tudo para vocês aqui nesse vídeo. Eu já vou logo começar com os testes em jogos, que a grande maioria é o que vocês querem ver, e depois a gente começa aí olhando alguns outros testes, alguns testes sintéticos, uma análise mais detalhada a gente vai conversar logo após os testes em jogos, tá bom? Aproveitando aí, se inscreva aí no canal e deixa o like e rumo aos 10 mil inscritos. Vou chegar até o final do ano, se Deus quiser, e muito, mas muito obrigado. Vamos embora aí para os testes. Começando aqui, pessoal, no Crimson Desert, um jogo aí, candidato fortíssimo ao melhor jogo do ano, um jogo aí que até minha patroa tá gostando bastante. E assim, pessoal, o primeiro teste aqui, vou testar no médio com o DLSS no modo qualidade e o DLSS 4.0, tá? O 4.5 ele é um pouco melhor, tem outras versões, L, M, N, vai até o Z, né? Muitas versões, pode ser que traga mais qualidade, mas também pode impactar aí no desempenho. Vou testar aqui no 4.0 que não tem todas essas variações, você vai poder testar também. E também traz uma excelente qualidade do 4.0, tanto na qualidade visual, também no desempenho, é um pouco mais equilibrado. Mas aqui o primeiro teste no médio, vou testar também com o gerador de quadros, vocês vão ver tudo aqui, tudo no médio, tá bom? Para vocês olharem aí. Então, pessoal, o grande problema é essa questão da necessidade de mais um módulo de RAM. A gente vai conversar aqui, essa questão aqui, o original ele veio com 16, e aqui no médio ele fez 51 contra 54. Nesse jogo que é mais focado em placa de vídeo, não vai ter tanta diferença, mas daqui a pouco chega nos jogos competitivos, vocês vão ver a diferença. Aqui fez 6% de diferença, ativei o gerador de quadros, que dá um salto aí. O gerador de quadros da NVIDIA é muito eficiente, quase não tem defeito nenhum, e você só vai ganhar mais FPS, mais fluidez. Também se manteve aí nos 6% de diferença. Eu testei também no Ultra, coloquei no Ultra primeiro teste sem gerador de quadros, e aqui no Ultra, pessoal, do Ultra para o médio não tem tanta diferença. Eu botei esses dois presets justamente para vocês verem que muda pouquíssimo FPS aí na faixa aí dos, se foi 51, né? Pô, 3 FPS, melhor jogar no Ultra, mas se você quiser mais fluidez, claro, mantendo a qualidade, até porque esse jogo é muito bonito, joga aí no médio mesmo. 48 contra 49. Quanto mais pesar para a placa de vídeo, menos para o processador, vai diminuir essa margem aí da necessidade dos módulos de RAM. Daqui a pouco a gente vai conversando sobre isso, principalmente quando chegar os jogos competitivos. Testei também com o gerador de quadros no Ultra, se manteve aí a diferença mínima. Um jogo muito focado na placa de vídeo, né? Esse jogo do Crimson Desert se manteve 1%. Testei também uma volta aí pelo vilarejo. Ali aquela cidade ela é muito pesada. É um excelente para você ver uma situação assim mais pesada. Mas deu uma volta aí pelo cenário também. Praticamente não teve diferença do single para mais um módulo de RAM, né? Para pelo menos mais 8. 32 fica melhor ainda, ele fica mais forte. Mas já com 24 já dá uma melhora bem interessante. Aqui teve uma diferença de 1%, mas margem de erro, né, pessoal? Próximo jogo aqui, o Resident Requiem, tá? Um lançamento aí, também um dos melhores jogos do ano. Testei aqui com a opção fios de cabelo, tá? Essa opção fios de cabelo, ela pesa bastante aí para o FPS, né? Você pode desativar, mas pode ficar um pouquinho mais feio ali, o serrilhado no cabelo. Mas é uma configuração que mexe aí uns 10 a 15% no FPS só em desativar. Primeiro teste aqui, testei aqui no normal, que é como se fosse o médio. Como é uma placa de vídeo aí de 6 GB de VRAM, joga ali no médio, a qualidade vai estar muito boa também. Você pode jogar no alto, nada impede. Mas se você quiser a fluidez máxima, estabilidade também, joga ali normal, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Aqui tudo no normal, só que com o DLSS no modo qualidade, desativei o gerador de quadros, tá? Vai ter o teste com o gerador também, pra gente poder comparar. Aqui no Requiem já começa a aparecer uma certa diferença aí no FPS, só em colocar mais um módulozinho de RAM para o processador ficar mais forte. Teve 6% também, já começa a aparecer mais. Até a mesma coisa do Crimson, né? Testei aqui com o gerador de quadros também, teste 8 já. E já começou a ter uma diferença, 6% também, 9% já começou a subir. E pessoal, eu testei aqui com 24, justamente para... Vai ter o teste aqui com 32, tá? Eu já fiz o teste, em breve aqui, todos esses testes aqui, eu selecionei 20 testes.
Tem aqui o formulário para você escolher os jogos. Essa aqui foi uma seleção dos 20 jogos. Vou deixar o link aqui para vocês. E tem um teste aqui com 32. Eu testei com o 24 justamente, pessoal, explicar para vocês que só colocando mais um módulo de 8 GB, que você encontra facilmente aí no OLX da vida. Eu já expliquei como você conseguir memória baratinha de 250, 300, já veio até de 200 reais, o pessoal vendendo baratinha. Usar da mesma memória RAM é uma coisa dificilmente você vai ter problema, ou funciona ou não funciona, não tem meio termo. Eu fiz o teste com o 24, vocês vão ver com o 32, mas com o 24 você vê que já tem um certo ganho, e quanto mais memória, melhor, né? Claro que você pode vender a 16 GB original e colocar duas de 8, você vai ter o desempenho praticamente dos 32 GB, né? Que vai estar o Dual Channel ali verdadeiro mesmo. Aqui vai estar operando em Flex Channel. Na prática dá a mesma coisa, vai estar ali os 16 GB em Dual Channel, e quando exceder os 16 vai trabalhar em Single. Fica muito parecido com o desempenho do Dual Channel verdadeiro, que seria o 32. Vocês vão ver em breve esse teste. Vamos seguir aqui com o teste. O próximo jogo, pessoal, CS2. Já começou os jogos competitivos que vão depender bastante de processador. Aqui testei aqui tudo no baixo primeiro, eu não mexi nada, né? Tava com o FSR no modo equilibrado ativo, se não me engano. E assim, aqui no Benchmark, pessoal, aqui no Benchmark é um jogo que depende muito de processador e não tanto de placa de vídeo, né? Aqui no Benchmark já tem uma diferença de 28% só em colocar mais 8 GB ali para ter 2 canais de memória, que aumenta muito a comunicação do processador com o jogo, com todas as peças, né? Melhora bastante. E já tivemos aqui uma diferença de 28%, fez quase 300 FPS aqui de média. Próximo teste aqui, pessoal, é no baixo personalizado, que eu sempre trago aqui, que é com MSA 2X. Tá? MSA 2X e as sombras no alto, para você ver alguns detalhes, é muito importante. E desativei aí o FSR. Vai pesar mais para a placa de vídeo e continua pesado aí para o processador. Vai diminuir um pouco o FPS, claro, mas é muito importante aí, dizem quem joga, que tá essas opções aí ativas para você ver alguns detalhes de sombra, algumas coisas assim. E a diferença aí foi para 22%, tava 28%, né? Ainda é uma diferença bem interessante, 22%. Testei também no mata-mata ali, numa situação mais real, ali no Dust 2, é o mesmo mapa, viu? E a diferença, se eu não me engano, foi quantos por cento? Diferença aqui foi 21%, bem parecido até com o Benchmark, mas 148 contra 179. Se eu não me engano, com 32 GB de RAM faz em torno de 200 FPS por aí, viu? Fica mais forte ainda que o 24 GB de RAM. Mas só em comparar 16 contra 24, você já vê que dá uma melhorada bem interessante. E o notebook, a tela dele é 165 Hz, né? 180 dá tranquilo aí pra você jogar o coisa. Claro que quanto mais FPS melhor, mas já dá tranquilo, né, pessoal? Próximo jogo aqui, Rock Raid, se eu não me engano, foi o jogo que mais teve uma diferença, assim. E a gente vai até analisar alguns detalhes aqui que, na época, quando eu peguei esse notebook, acho que foi lá em dezembro, eu tava enlouquecendo, tentando mexer em tudo, mas não melhorava. E simplesmente era essa questão aí do Dual Channel, que os Ryzen eles precisam muito do Dual Channel para ter o máximo desempenho, né? Então, se você for pegar um Ryzen, esteja ciente disso. Aqui, pessoal, DLSS Transformer no modo qualidade, tá? Full HD, sem gerador de quadros. E aqui a gente coloca no baixo, tá? O primeiro teste aqui no baixo, com o alcance de visão no épico. Aqui tá o medidor na frente, mas o alcance de visão é muito importante para que vocês possam ver as máquinas de longe, os players também. É muito importante que esteja pelo menos no alto essa configuração da visão, tá? Não vou botar tudo no baixo, que é uma configuração inviável de jogar, né? É muito importante essas configurações, tá no médio aqui. E as sombras eu coloquei no médio. Tudo o resto você pode deixar no baixo também, não vai mudar tanto não. E aqui, pessoal, o que acontece? Eu vou dar até uma pausa aqui pra gente analisar uma coisa, que observem a quantidade aqui, porcentagem de uso da placa de vídeo. Tá muito estranho. Na época eu tentava mexer de tudo que vocês possam imaginar e não aumentar. Vou até voltar um pouquinho aqui. Olha a quantidade de porcentagem de uso da placa de vídeo aqui, 50%. Por isso que o FPS vai estar tão baixo, né? 42%. Já ali, claro que tem, às vezes tá uma configuração muito leve. Eu vou testar aqui no Epic, vocês vão ver que vai aumentar o uso da placa de vídeo aqui, né? Mas olha a diferença, 36%. Aí a gente começa a analisar assim, rapaz, tá uma configuração muito leve, quando eu aumentar vocês vão ver, mas é como se não tivesse dando conta, assim, o processador não tivesse com largura de banda, força. Era um comportamento que eu mexi de tudo e não resolvia. Mas aqui, ó, fez 30, quantos por cento? 36% só em colocar mais um módulozinho ali,
mas é um notebook que fica muito forte. A gente vai ver nos testes sintéticos quando ele tá com 2 módulos de RAM. Ele aumenta coisa assim, 30% assim, na força do processador. Testei também aqui no Epico, tá? Pra vocês verem aí como fica o desempenho. E olha que esse jogo dá pra você jogar também com o gerador de quadros. Fica muito bom também. Eu jogo com o gerador de quadros mesmo. Vai aumentar um pouco o uso, principalmente ali no teste de 24 GB de RAM. Você vê que já tá 100%, que é o ideal, né? Num jogo, a placa de vídeo ela tem que estar no 100% de uso mesmo. E o processador, eu acho que acima de 60% ele já tá no seu limite, né? Aqui tá 70%, tá rodando bem também. Aqui, ó, no Epico, com DLSS qualidade, né? Sem gerador de quadros, a diferença foi 25% para 24 GB de RAM. Acho que foi esse jogo que teve a maior diferença aí. Mesmo aumentando o peso na placa de vídeo, não passa de 90, ó, fica 78, 67, 69, não passa nem de 75. E era um comportamento que eu mexia para lá, mexia para cá e realmente só resolveu colocando outra memória mesmo, viu? Próximo jogo aqui, Forza Horizon, que é um jogo assim pesado para os dois. Pesado para os dois, mais pela placa de vídeo, mas nesse jogo não teve tanta diferença assim. Foi mais em jogos competitivos mesmo que a gente vê diferença assim, de 20%, 30%. Às vezes, uma diferença dessa de 20%, 30% é de uma geração para outra, né? Você vê, sei lá, do notebook 3050 para um 4050. É uma diferença muito grande. Aqui no Ultra, pessoal, teve uma diferença até interessante, de 16%. Mas é claro que a 80 FPS no Ultra tá rodando muito mais, muito bem. Mas poderia ser melhor, né? 16% a mais. E com o 32 roda melhor ainda, viu? Vai ter os testes com 32. Aqui testei no alto, caso você queira mais FPS. E aqui no alto passou de 100, 115. E no outro 130. Eu acho que a diferença foi mais ou menos uns 18%. Tá rodando muito bem também, pessoal. Esse jogo aqui é acima de 60, uma qualidade muito boa. Você já vai jogar tranquilamente aí, sossegado. Viu? Próximo jogo aqui, Cyberpunk 2077. Testei aqui no Ultra. Primeiro você coloca no Ultra, desliga, aplica. É um macete para ativar, para você mudar a configuração. Primeiro aqui eu testei no DLSS qualidade, no modo Transformer DLSS, que ele é um pouco mais pesado, traz mais qualidade, porém perde um pouquinho de FPS. E o primeiro teste aqui sem gerador de quadros, tá? Aqui no Cyberpunk, que é um jogo muito pesado para os dois, né? Não teve tanta diferença assim, foi 4% assim, mínimo, né? Os jogos que vai pesar mesmo esse Dual Channel, né, ou Flex Channel, vai ser realmente os jogos competitivos. Segundo teste aqui, com o gerador de quadros, praticamente margem de erro foi mínima aí, a diferença 1% apenas, tá? Próximo jogo aí, vamos testar Rainbow Six, que é um jogo competitivo, teve uma diferença assim interessante. Primeiro teste aqui eu testei no baixo. Aqui no Rainbow Six a diferença foi bem grande, tá? No Contra T2 fez uns 220 por aí, 230, essa faixa. Foi melhor que o de 24 que eu tava olhando, né? Mas aqui foi 21% no Rainbow Six, que é um jogo... Quanto mais FPS vai ter esse impacto, né? Testei aqui no alto também, caso você queira comparar com o notebook mais forte, né? Tem gente que gosta de jogar no alto. Também faço as duas configurações. E aqui no alto a diferença foi 19%. É claro que 150 eu acho uma taxa de FPS bem tranquilo para jogar esse jogo aqui, tá? Mais um jogo competitivo, o COD Black Ops 7, que é o mais recente. Primeiro eu testei aqui no mínimo, tá? Um detalhe ali que ele bota 50% da resolução, tá? Aqui no mínimo. As configurações também botou 50% ali, né? Tá sendo DLSS, sem nenhum tipo de tecnologia, FSR, nada. Aqui no mínimo o 24 GB ganhou, só que nos outros teve uma anomalia, não sei o que foi. Vou chegar a testar com 32, ainda não testei com 32, mas aqui no mínimo ganhou, né? 19% para o aqui no Black Ops 7. Só que no baixo e no Ultra, quem ganhou foi 16. Aí eu não entendi foi nada. Mas eu trouxe aqui para vocês verem aí o desempenho. 3% ganhou aí com 16 GB de RAM, 115 FPS, uma taxa muito boa. Dá pra jogar tranquilo um CODzinho. Aqui testando o Ultra também, e a gente vai poder comparar com outros notebooks mais pesados. Mas aqui no Ultra fez 80, 86 e 83. 3% também ganhou. Porque o single ganhou, não faço ideia. Até refiz várias vezes o teste, mas dava isso mesmo. Próximo jogo aqui, Red Dead. Eu tô trazendo agora no Red Dead, teste no Ultra também, né? Puxando essa barrinha todinha aí, priorizar a qualidade.
pra gente poder ver como é que ele roda aí no Ultra. Não mexi em nada ali na parte de avançado, deixei no padrão mesmo. No Ultra, tá fazendo próximo aí dos seus 60 FPS. Eu não jogarei no Ultra, eu jogarei no modo otimizado, mas trazendo aqui pra vocês como é que roda. Aqui que é um jogo muito pesado para a placa de vídeo. O Flexternal ganhou com 5% aí de vantagem, 61%. Tem um modo otimizado do canal Rádio Unboxing. Vocês já estão sabidos aí, que eu sempre testo nesse preset, é o preset que eu uso também. Tem o otimizado, né? É um canal que testou todas as configurações e chegou, é como se fosse um misto de alto ultra, tá? Um preset mais otimizado. E olha que esse jogo você pode ativar o DLSS, tem alguns mods, você pode ter muito mais desempenho aí. A diferença foi 7%. Em jogos que são mais pesados pela placa de vídeo, praticamente é mais tranquilo, não tem tanta diferença. Agora nos competitivos vai ter diferença. O Black Myth Wukong aqui testei no médio primeiro, tá? Eu zerei no médio na época que eu zerei no G15. E assim, o baixo era muito feio. Agora o médio, do médio pro alto, pro cinemático, ele muda bastante, né? Mas é muito mais pesado. Mas esse jogo aqui, quanto mais FPS, melhor. Joga ali no médio, tá tranquilo demais. Aqui no médio, pessoal, e o ideal é acima de 60, né? Você trabalha em 60, ativa ali o V5, mas ele vai ter uma margem bem grande assim para rodar qualquer jogo. No médio, é um jogo muito pesado para placa vídeo, praticamente quase nada aí para processador. A diferença é 6% aí. 6% você consegue mudando o DLSS do qualidade pro equilibrado, entendeu? Vai mudar quase nada no visual. Deixei com o gerador de quadros, caso você queira mais fluidez, né? Foi lá para 120, deu até empate, 129, 129. Praticamente muito FPS. Testei aqui no alto também. Não recomendo você jogar no alto numa placa de vídeo de 6 GB de VRAM. Se fosse 8, dava tranquilo, né? Até para você não ter nenhum tipo de travamento, nem nada. Mas dá para jogar, né? Fez aqui próximo de seus 60, mas joga ali no médio que você não vai ter problema nenhum, 1% de FPS. Jogos para focar na placa de vídeo vai ser quase nada a diferença. E o último teste aqui, teste 28, com gerador quase no Ultra, com gerador quase no alto, foi 1% também, pessoal. 101% de FPS. Com 32 fica mais forte ainda, mas praticamente não vai mudar tanto assim não, tá? Foi o último teste aqui, vamos para os resultados. Resultados, pessoal, fiz essa planilha aqui improvisado. E assim, eu vou falar em todos os comparativos que eu uso a porcentagem do teste, de quanto ganhou ou perdeu. Eu não pego o FPS, coloco tudo junto tudo e divide pela quantidade de teste. Eu acho errado dessa forma, até porque não dá para comparar, não tem o mesmo peso, na verdade, de 30 FPS de um CS2, por exemplo, que é um jogo que pega 200, 250, 300, a depender do notebook, e comparar com 30 FPS de um, sei lá, um Cyberpunk, de um Black Myth Wukong, que é um jogo muito pesado, também assim, graficamente. É muito difícil você pegar 200 FPS num Kong, por exemplo. Então eu prefiro pegar as porcentagens, eu acho mais justo dessa forma. Se você discorda, comente aí uma forma melhor de analisar. Aqui eu fiz somatório, né? Somatório é rápido. E dividi pela quantidade de teste. Deu 9%, praticamente arredondando aí 10%. É claro que teve teste que perdeu por 3% e alguns outros ganhou aqui por 36%, que foi o caso aqui do jogo, do teste no Acroades, né? Na configuração mais baixa. Mas a média aqui foi arredondando aqui 10% de ganho só em colocar mais 8. Com 36 você vai ter um caldo ali melhor, o jogo vai rodar melhor também, que ali vai fazer o dual channel verdadeiro, né? O Flex Channel, ele é dual channel também, mas só até a quantidade que iguala ao menor módulo, né? Eu vou deixar um print aqui explicando direitinho. Ele funciona também como dual channel, vai ter um desempenho bem similar, mas nada melhor que dois módulos iguais. Mas se você quiser mais desempenho, principalmente nessa versão do Nitro V15, coloque pelo menos mais 8 ali, com os preços da memória, principalmente de 16 GB. Não sei quanto é que vai estar daqui a um ano, 2, né? Se vai ter dado uma baixada, porque realmente subiu bastante os preços. Talvez você possa vender a de 16, trocar por 2 de 8. A memória do Nitro é até mais barata que a de 4800, que é a limitação do processador. Fica até mais tranquilo ali para você achar num precinho. E se você gostou desse vídeo, te ajudou, tirou alguma dúvida, deixa o like, porque esse vídeo aqui dá muito, mas muito trabalho de fazer. Foram 56 testes aqui, 28 de cada um, né?
eu faço essa quantidade de testes, pessoal, principalmente para a pessoa ver como é que tá rodando seu jogo ali também, né? Mas para que também não reste dúvida, né? 28 testes, tem uma média ali pra gente ter noção, aumenta aí e já mata o assunto, não fica mais dúvida nenhuma. Pra gente ver ali o impacto do Flex Channel ou do Dual Channel. E só para reforçar, se inscreva aí no canal pra gente bater 10 mil inscritos até o final do ano. Vou ficar muito, mas muito agradecido, tá certo? Já mostrei os testes em jogos para vocês e agora eu vou mostrar alguns testes sintéticos que eu fiz justamente para a gente poder ver essa diferença aí do notebook no single versus ele no flex ou no dual. Tem um teste aqui também com 32 GB de RAM. Tem essa quantidade de teste aqui, pessoal, porque eu estou pretendendo também fazer um super resumão desse notebook. Para isso eu estou terminando os outros notebooks, né, de fazer essa quantidade de testes aqui para a gente poder ter uma tabela e poder comparar com muitos outros, né? Por mais que eu tenha poucos notebooks aqui, é bom ter outros notebooks, principalmente para a gente ter como referência também do desempenho, se tá melhor, se tá pior. Em breve vou estar finalizando essa tabela aí para começar esse tipo de conteúdo, um resumão sobre o notebook, tá bom? E pessoal, se você gostou do vídeo até aqui, deixa o like e se inscreva no canal para a gente bater essa meta de 10 mil inscritos até o final do ano e agradeço demais. E vou ficar muito feliz quando a gente chegar lá, tá bom? O principal teste que vai impactar tudo aqui é a questão da leitura e escrita de memória. Vou mostrar aqui para vocês que a gente faz aqui no AIDA 64. Como vocês podem ver, aqui está no single, somente uma memória original, que dá a Passer, né? São memórias da Micro, tá? Crucial, se eu não me engano, tem memória da Micro. É uma memória 5600, mas ela está operando aqui em 4800, como vocês podem ver aqui. E até uma curiosidade, pessoal, que no DDR5 é como se ele tivesse um Dual Channel embutido. Já tem outros vídeos aqui sobre essa questão de memória, tem até uma playlist sobre teste de memória. O Single Channel DDR5, ele é quase o mesmo desempenho do Dual Channel DDR4. Principalmente por essa configuração do DDR5, ele tem como se fosse um Dual Channel. Vocês podem ver aqui, tem apenas uma memória e tá aqui, ó, Dual Channel, né? Dual Channel, o AIDA ele já reconhece. Aqui no teste do Flex Channel, tá aqui, ó, Quadri Channel, tá vendo? Muito interessante essa questão aí do DDR5, né? Mas assim, o que é que eu queria falar com vocês? Tudo isso aqui, essa leitura de memória vai impactar no notebook no geral. Daqui a pouco vamos ver os outros testes, mas isso aqui impacta muito, ó. Tá fazendo aqui 34 GB de leitura e escrita também, 34 GB por segundo. Essa comunicação aí, processador, memória. Tem a latência também, mas essa questão da latência, ela muda o tempo todo, né? Cada teste é diferença, não vai mudar tanto assim, sei lá, um teste 81, o outro 83, 85, pode variar bastante aqui. No computador, essa métrica da latência ela é mais real, mas tem outros testes aqui nessa questão da latência, mas atentem só para a leitura e escrita. Já aqui com 24, que é o Flex Channel, já dá um salto de 34 para 50. Aqui na escrita foi até 54, mas a comunicação processador e memória já melhorou muito. Tem dois testes aqui de memória, porque o que acontece? Esse teste aqui é mais antigo, foi numa memória da Hynix. Cadê? É da Hynix aqui, ó. E esse teste aqui foi da Samsung, que eu fiz todos os testes em jogos. Mais recente foi uma memória aqui da Samsung. Foi para 47, que é de 50 para 47. Mas é muito superior ao 34, né, do single. Não quer dizer que a Hynix seja melhor que a Samsung não, tá? Foi nesse notebook, foi melhor. A Samsung, Hynix, Crucial, Adapter, realmente são qualidades excelentes aí. São memórias muito boas para qualquer notebook. Aqui é a mesma memória, só que aqui foi a da Samsung. Você vê que o salto é muito grande aí, vou deixar a porcentagem na edição, mas foi para 50 GB por segundo aqui. Ela tem a questão da latência, praticamente tudo a mesma coisa. Tem um teste aqui com 32, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Praticamente aqui, ó, 51.6, o outro 55. A memória que eu coloco, a 16, se eu não me engano, é aquela da iTech. Até a memória também da Micro, ó. Micro, só que essa passe eu nunca vi. A minha da iTech, ela nem mostra, né? Mas onde eu quero chegar, pessoal? Quando melhora essa comunicação processador-memória, vai acontecer isso aqui, ó. Tem um teste aqui de processador que ele faz 8.300 pontos, né, no single. Aqui no Flex Channel já vai para 10.148. Já melhora bastante, quase 30%. Vou colocar na edição quantos por cento foi. Isso aqui no teste de processador. Na questão da placa de vídeo, praticamente não mudou. 88 mil pontos aqui. É um teste, eu já falei bastante desse teste aqui do Geekbench. É um teste que simula coisas reais, né? E aqui no Flex, na placa de vídeo,
praticamente a mesma coisa, 88 mil pontos. Nessa questão aí do Flex Channel e Single Channel, o impacto é maior no processador, não tanto na placa de vídeo. Por isso que jogos que dependem muito de processador, eles sofrem tanto. E já os que são dependentes de placa de vídeo mesmo, eles não vão ter essa questão do impacto aí na configuração da memória RAM. Mais um teste aqui de memória RAM. Aqui no Single ele faz 2.600 pontos. 2.637. Já aqui no Flex já vai para 2.800. Vou até mostrar aqui com 32 quanto com a pontuação que faz. 2.861, bem parecido, mas você vê que já tem uma melhora. Outro teste interessante aqui do processador é aqui no Passmark. É um site imenso que tem uma relação de todos os processadores e aqui faz 23.700 pontos. É uma pontuação de processador bem forte aí de computador que vai rodar qualquer jogo, esses 23 mil pontos. Mas já aqui no Flex, pessoal, já foi para 25.200. O processador ficou mais forte. Tem até um teste sintético aqui que vai ter um teste de processador e de placa de vídeo. Como vocês podem ver aqui, ó, tem a pontuação no processador, 8.600 pontos. E no teste de Flex aqui, ele já vai para 9.000 e quase 400 pontos. Ele tem essa melhora também, mas na questão gráfica não mudou tanto. Aqui é o teste com 16, 8.366 pontos. Isso aqui, ó, 8.000 praticamente a mesma coisa. Só o processador que ficou mais forte, que teve até um leve impacto aqui na pontuação do gráfico também, na questão da placa de vídeo. Mais um teste aqui de processador, pessoal. Caso você queira comparar até com outros processadores, observe essa questão do 8 e do 4 threads, que se você usa para o dia a dia, comum, tal, essas coisas, observe esse teste aqui 4 threads. É o que vai impactar aí no seu dia a dia, no seu uso cotidiano. Já se você quiser analisar se o processador é forte em jogos, observe essa questão aqui do 8 threads, para você ver o quão forte ele é em jogos. Até porque o jogo ele não usa tanto o processador assim em questão de porcentagem, né? Ele vai usar poucos núcleos, mas vai usar o núcleo ao máximo. Nem todo jogo ele vai usar tudo. Praticamente, a não ser na compilação de shaders, que usa toda a capacidade aí do processador. Já o mesmo teste aqui no Flex vai ter uma melhoria, até porque o processador vai estar mais forte, mas nem tanto assim, pelo menos aqui nesse teste, né? Fiz até mais um teste aqui de gráfico, aqui no Single, fez 8.300 pontos. Esse teste aqui, inclusive, ele é mais focado em PC Gamer leve, que não tem tanta memória de vídeo assim. Os outros testes eles são mais pesados, ele requer mais de 6 GB de VRAM. Então esse teste é bem perfeito aqui, para a gente ter uma noção de desempenho. Faz 8.300 pontos. E aqui no Flex Channel, praticamente é a mesma coisa. Então provavelmente esse teste que é mais focado aí no gráfico, né? Você vê que a 3050 ela não vai mudar tanto assim. Então se você for usar aí para uma edição, para mais trabalho, usar mais placa de vídeo, menos processador, o desempenho aí vai ser extremamente parecido. Bom, pessoal, os testes foram esses, né? Realmente não é legal você comprar um notebook, a não ser que você já compre com 32, né? De vez em quando aparece umas ofertas, eu posto até lá no grupo de promoções, ele já com 32 GB, teve uma vez que apareceu por 6.200, um preço assim maravilhoso com 32, praticamente aí 2.000 só de memória RAM, né? Mas assim, a não ser que você compre com 32, é meio chato você comprar com 16 e ter que colocar mais uma memória, ou vender a 16, colocar duas de 8, para ter o máximo desempenho do notebook. Isso não acontece no Ryzen. No Ryzen, se você colocar Dual Channel, Single, tem vídeo aqui no canal também comparando, não muda tanto assim. Agora nos Intels, principalmente de nova geração, eles dependem de 2 módulos de RAM para ter o máximo desempenho. Isso acontece até nos notebooks mais caros, de 9, 10 mil reais com Ryzen. Você colocou 2 módulos de RAM, ele vai virar um monstro. Mas via de regra ele vem com apenas um. Eu acho que poucos vêm com 2 de 8. Acho que é mais um de 16 mesmo. Talvez valha até a pena, né? Você se planeja ali. Não, vou colocar futuramente mais memória, ele vai ficar um monstro. Eu fiz mais esse vídeo para que vocês saibam que realmente tem diferença. Ou também você já viu alguns testes desse notebook que estranhou, realmente não é bom, não roda bem os jogos. Mas é porque provavelmente estava no Single Channel. Então você colocando ali em Dual Channel, ele vai realmente desbloquear, entre aspas, todo o seu potencial aí, a capacidade do processador, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, tenha te ajudado aí, tirado algumas dúvidas. Realmente era a dúvida de muitas pessoas, né? O pessoal comentava e eu sempre explicava, não pessoal, é só colocar mais uma memória ali para fechar o Dual Channel ou o Flex Channel, né? Em breve vocês vão ver o teste aí com 32, que aí o desempenho ele fica filé e é um notebook muito bom, muito forte e aparece muita promoção dele lá no canal de ofertas. Se você quiser comprar esse notebook, tem os links dele na descrição ou eu posto lá nos grupos de ofertas quando aparece
em promoção, tá bom? Em breve aí os 20 jogos aqui testado. Nessa planilha aqui, me ajuda aí respondendo, o link tá na descrição, vou deixar aqui também na edição. 15 jogos aqui, escolhe esses 15 jogos para os comparativos. Eu fiz com 20, eu resolvi aí fechar nos 20. E tem também esses testes aqui, que vai me ajudar bastante aí. Por enquanto, 63 e 49 respostas. Me ajuda aí, pelo menos umas 100 aí, pra gente ter uma noção boa. Até o próximo vídeo e ativa as notificações aí do YouTube para ser notificado quando tiver um vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima. Salvamento Brasil.